Repercutindo a queda na Câmara Federal da proposta de distritão aqui no Brasil, eu estou recebendo em nossos estúdios o doutor em ciência política, Márcio Carlomagno. Tudo bem, Márcio? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Prazer. Telespectadores, na verdade. Prazer te receber aqui. Márcio, conta pra gente. Minha primeira pergunta para você é, essa queda do distritão, de certa forma, o foco foi para o distritão, mas nós tivemos aí no bojo dessa reforma que foi negada, outras aprovações, como no caso a volta das coligações. A queda do distritão, começando por aqui, na sua avaliação, é algo perigoso para a nossa democracia, para o nosso jogo político brasileiro? Não diria que para a democracia, mas para a qualidade da representação política, a qualidade dos partidos políticos, do corpo de representantes, o distritão iria afetar muito. Assim, o distritão é uma proposta considerada negativa, que iria ter efeitos muito ruins na qualidade da representação política brasileira. Iria hiperpersonalizar a representação. A representação hoje já é personalizada, né? Então, aquela ideia de que o eleitor vota no candidato, no indivíduo e não no partido, isso que já acontece hoje iria ser levado ao extremo. Então, iria prejudicar muito a articulação, a capacidade dos partidos articularem dentro do Congresso, né? Então, os líderes partidários e assim por diante. Então, nesse sentido, o distritão tem muitos defeitos, muitos pontos negativos, então é algo positivo que ele foi derrotado. Mas, junto com o distritão, passou outras questões aí na noite de anteontem, na Câmara dos Deputados, como no caso das coligações eleitorais. Das coligações, né? Quais são as consequências na prática, ao seu ver, Márcio, sobre essa possibilidade? Lembrando que este texto foi apenas debatido em primeiro turno lá na Câmara, tem que passar pelo Senado, voltar para a Câmara, todo um processo que ainda deve ser cumprido. Mas a possibilidade de voto nas coligações é algo que realmente você olha com um certo cuidado? Isso, como você disse, aí da semana que vem ainda tem o segundo turno na Câmara, e aí deve ser aprovado, sem dúvida, na Câmara, e aí vai para o Senado. Então a grande esperança está no Senado eventualmente derrubar isso. A questão das coligações é o seguinte: primeiro, é importante a gente explicar para o espectador entender o que é exatamente essa ideia da coligação. Bom, o sistema proporcional atual é uma coisa importante, que é justamente essa distinção do sistema atual para o distritão, que é o eleitor não vota na pessoa. O eleitor vota na pessoa, mas o eleitor, legalmente falando, está dando seu voto para o partido. Sim. Certo? Então, muita gente não entende isso. É importante entender, quando você vota deputado estadual, federal ou vereador, você está votando no partido, ok? Mesmo que você escolha alguém. O que você está dizendo, na hora que você escolhe alguém, você está dizendo: eu voto no partido X, dentro do partido X eu prefiro fulano de tal, ok? Legalmente o seu voto pertence ao partido. Como que se distribuem as cadeiras? Distribui-se, como o nome já diz, proporcionalmente ao percentual de votos que o partido tem no geral. Então, assim, não é perfeito, tem uma variação, uma correção, mas, então, o partido X teve 20% dos votos, ele vai ter 20% das cadeiras. Sim. E assim por diante. Então, se for 10 deputados federais aqui no Piauí, 20% e 2 cadeiras. Uhum. Ok? Então, mas, em geral, assim, simplificando, é esse o sistema atual. O que é a coligação? É a permissão para que 2 ou mais partidos concorram juntos na eleição. A gente está falando de eleição proporcional, né? Então, vereadores, deputados, os dois tipos de deputado. É a permissão para que 2 ou mais partidos somem juntos os seus votos para fins desse cálculo. Uhum. Então, para saber quantas cadeiras vai ter direito, você não soma só o voto do partido A, mas do partido A, B, C, D, E. Por exemplo, uma coligação de 5 partidos. Esse foi o modelo que existiu até 2018 no Brasil. E que tinha sido reformado pela reforma eleitoral aprovada em 2017, mas que começou a ter efeito só em 2020. A última eleição para vereador foi a primeira,
Sim, com essa experiência de modelo. Que acabou as coligações. Então, os partidos não puderam mais se coligar para concorrer a vereador. Então, qual é o problema da coligação? Qual é o problema? Tem duas questões centrais. Para o interesse do eleitor, a principal é aquela antiga reclamação de que você vota no... Você tem os partidos, então coliga um partido de direita ou de centro-direita com um partido de esquerda ou de centro-esquerda. Aí o eleitor vota num partido de uma ideologia, mas acaba ajudando a eleger o de outro. Então, tem lá o PMDB coligado com o PT, por exemplo. Aí o eleitor vota no PT, de esquerda e tal, e acaba ajudando a eleger alguém de direita. Ou vice-versa, o DEM se coliga com, sei lá, o PCdoB. Sim. Aí o eleitor vota no DEM, esperando a direita, e acaba ajudando a eleger o PCdoB. Ou assim por diante. Então essa é uma antiga reclamação que, de fato, prejudica muito a capacidade do eleitor de fiscalizar, de acompanhar os partidos políticos, de acompanhar os seus representantes. Por isso que eu digo que a melhor coisa em termos de reforma eleitoral, de reforma política, nos últimos 20 anos que tinha acontecido no Brasil, foi a reforma de 17, que acabou com as coligações. E agora a proposta é que elas retornem, né? Então retomar aquele antigo modelo que havia sido aprimorado. Do meu ponto de vista, é um retrocesso, infelizmente. Muito se fala, quando se discute este assunto, de que, por exemplo, o Distritão teria o poder, de certa forma, resumir um grande número de partidos políticos no Brasil, que a volta das coligações poderia ajudar a manter essa questão de representatividade partidária aqui no país. Há uma grande crítica, muitos especialistas afirmam de que essa quantidade total, beirando 33 partidos políticos no país, é algo maléfico à nossa sociedade. E na sua opinião, Márcio, você acredita que essa quantidade maior de partidos que se existe aqui no Brasil é algo que realmente vai de encontro às necessidades políticas da nossa nação? É algo benéfico cortar a quantidade de partidos que nós temos? Excelente a sua pergunta. Inclusive, agora há pouco eu disse que a coligação implica em duas dimensões, né? Uma é o eleitor saber em quem ele está votando, a segunda é justamente o número de partidos efetivos. Que o fim das coligações iria ajudar a diminuir. A gente já começou a ver isso, inclusive, em 2020, no ano passado. Inclusive, eu tenho um artigo publicado, tem os dados quantitativos de todos os 5.570 municípios brasileiros, comparando 16 com 20, e objetivamente você reduziu o número de partidos efetivos. A questão sobre o número de partidos, veja, não é o número de partidos nominais, é o número de partidos efetivos. No Reino Unido, muita gente não sabe, existe mais de 400 partidos. Nossa. Nominais, sabe, com registro lá na justiça eleitoral de lá. Só que eles não têm assento na Câmara, eles não têm assento no Congresso. Então, que exista partido não é um problema. O problema é que exista essa quantidade de partidos com representação, com cadeiras. Por quê? O que acontece? A negociação, em termos de relação executivo-legislativo, a negociação se torna virtualmente impossível. Imagina você ter que reunir o colégio de líderes que tem 25 pessoas. Então, uma coisa é você negociar... Pense em qualquer tipo de reunião que provavelmente os nossos espectadores já participaram. Uma reunião de negócios, uma reunião. Imagina você ter que achar um ponto em comum com 5 pessoas, 5 líderes de partidos. Difícil, mas ok. Né? Agora imagina com 25, sendo que cada um desses 25 tem poder de veto de barrar que alguma coisa vai para frente. Então assim, o processo se torna muito complicado para fins de qualidade do processo legislativo, essa quantidade excessiva de partidos. Inclusive, uma curiosidade. Conte-nos. O Brasil é o país com maior número de partidos efetivos, ou seja, com representação na Câmara, não apenas do mundo atual, mas da história da democracia moderna. Nossa! Da história da democracia moderna, desde o século XIX,
Nunca na história do mundo algum país teve na sua Câmara Nacional 27 partidos efetivos, como é o caso, 26, 27, como é o caso do Brasil. Uhum. Então, assim, aí as pessoas reclamam, o processo legislativo é lento, o Congresso não faz nada, porque é muito difícil ter qualidade no processo legislativo com 27 partidos com poder de veto e com uma série de outros vantagens institucionais, por assim dizer. Eu entendo. Márcio, eu gostaria também de fazer uma pergunta, porque eu acho também muito sensível quando nós falamos sobre essa questão das regras políticas no Brasil. Nós tivemos essa experiência de 2020, como nós falávamos aqui nos bastidores, uma experiência que de certa forma trouxe certas consequências. Muita gente grande ficou de fora do processo de eleição efetiva em 2020, mas olhando para as nossas necessidades políticas do brasileiro. Muito se fala sobre os modelos de ascensão ao poder, ascensão à representatividade em Brasília ou até mesmo em cada município. Mas, na sua opinião, o brasileiro precisa crescer em consciência política antes de se debater modelos? Não, eu não acho isso. Eu concordo, eu entendo o fundamento da sua opinião e tem uma justificativa, né, lógica, essa questão da cultura política. Aliás, é uma perspectiva legítima que vários colegas adotam, né, a importância da informação, da cultura política, esse é o termo, né, do cidadão se informar melhor sobre política, etc. Mas os cidadãos, o comportamento dos indivíduos é fruto das regras nas quais eles estão inseridos. Então, veja, o problema, na minha avaliação, da minha perspectiva, o problema do Brasil é o sistema eleitoral, sobretudo o fato que a gente chama de magnitude do distrito. O que é? A quantidade de pessoas que a gente elege de uma vez só. Então, aqui no Teresina, por exemplo, são 29 vereadores. Então, você elege 29 pessoas de uma vez só. Embora você vota num só, os 29 são os seus representantes. Como que você consegue acompanhar 29 pessoas? Então, veja, consegue acompanhar nenhum. O cidadão mediano dos países europeus, pegue qualquer um, dos Estados Unidos, do Canadá, ele não é... O cidadão mediano da Alemanha, ele não é superior intelectualmente ao cidadão mediano brasileiro. Pega os Estados Unidos, por exemplo, se você for ver o cidadão médio americano, ele é tão mal informado, por assim dizer, em termos de cultura política, quanto o cidadão médio brasileiro. O problema está que o sistema eleitoral, as regras eleitorais, permitem ou facilitam uma maior accountability. O que é accountability? É a capacidade do cidadão de acompanhar, de fiscalizar e de punir, eventualmente punir, né, ou recompensar, os seus representantes. E aí tem a ver com o sistema eleitoral, né, distrital, não distritão, distrital, que é o que se adota no Canadá, no Reino Unido, ou distrital misto, né, que é uma velha proposta em debate no Brasil, que é o modelo que se adota na Alemanha, por exemplo. Muitos consideram o melhor sistema eleitoral do mundo. Olha só. Márcio, muito obrigado pela sua participação, é um tema muito complexo, mas é claro, quero deixar aqui as portas abertas para você retornar mais vezes e nos ajudar a compreender tudo isso que se debate acerca do sistema político eleitoral em nosso país. Por hoje, muito obrigado, boa tarde a você e volte mais vezes. Muito obrigado, boa tarde a você e aos nossos espectadores. Obrigado, boa tarde.